Muito boa noite, meu povo. Começando aqui mais um vídeo no canal Resenha do JP, essa volta gradual, que estou fazendo aqui ao canal. Eu sou o João e quero falar um pouquinho hoje de vocês sobre Libertadores. Estou aqui tentando readaptar o canal ainda, voltando aos poucos. Podem ver o cenário não está dos mais legais possíveis ainda. Vamos ver conforme essa volta for se encaminhando, se eu consigo trabalhar em cima disso. O áudio também, peço perdão, o ventilador está ligado. E eu ainda estou sem o microfone, não estou ainda completamente adaptado aqui, então talvez tenha um ruídozinho ou outro e está inviável de ficar sem ventilador. Eu já tentei gravar sem ele e realmente está impossível, está muito calor, mas aos pouquinhos a gente vai trabalhando em cima disso e vai conseguindo voltar com a melhor qualidade, a melhor maneira possível. Mas o mais importante aqui, eu quero falar um pouquinho de Libertadores, da rodada que se encerrou ontem, acabou, quero falar um pouquinho dos times brasileiros, especificamente de 3, mas antes de eu começar eu quero pedir para você deixar seu like aqui, se você está vendo esse vídeo. É rapidinho, muito fácil e me ajuda muito nessa volta para poder caminhar com o canal, além da motivação, ajuda com o crescimento mesmo do canal, para eu poder ter a certeza e ter condição de estar dando sequência nisso daqui. Se você não é inscrito também, se inscreva para você estar recebendo aí mais vídeos do canal e manda para um amigo que torce para um desses 3 times que nós vamos tratar aqui no vídeo, que eu tenho certeza que ele vai gostar muito do conteúdo que eu estou trazendo aqui, beleza? Mas bora falar então de Libertadores, falar de 3 times brasileiros que eu acho, na minha visão, que são destaques por motivos diferentes. Assim, tem outros destaques aí, tem o São Paulo, por exemplo, de técnico novo, tem vários destaques para falar, mas eu acho que os que eu mais vou conseguir desenvolver uma análise, algo legal, interessante para comentar com vocês, para a gente debater mesmo, para eu ver também o que vocês pensam, são esses 3, que para mim é o Galo, o Flamengo e o Palmeiras, por 3 motivos diferentes, mas eu acho que cada um deles tem muita coisa para a gente poder comentar. Primeiro eu quero falar um pouquinho do Palmeiras, que venceu ontem fora de casa por 5-0, uma vitória maiúscula do time do Abel Ferreira, mais uma vez vencendo na Libertadores, está ali com 10 pontos, brigando firmemente com o Bolívar, com o Galo, pela primeira colocação geral da fase de grupos. E eu acho que o Abel descreveu muito bem o Palmeiras na entrevista coletiva dele ontem. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas o Abel descreveu o Palmeiras como uma máquina competitiva, uma máquina de competir. E eu acho que isso encaixa muito com aquilo que eu trouxe no vídeo de ontem, onde eu falei sobre Real Madrid, eu falei sobre os jogos das semifinais de Champions, e dentre eles eu analisei o Real Madrid e Bayern. Vou até deixar um cardzinho aqui em cima se você quiser conferir o vídeo que eu fiz ontem. E eu acho que se encaixa muito. Pelo amor de Deus, não vamos tirar de contexto a fala também, não estou chamando o Palmeiras de Real Madrid, mas eu acho que a ideia do que virou esse Palmeiras do Abel Ferreira, principalmente em Libertadores, mas não só em Libertadores também, é muito parecido com aquilo que eu falei do Real Madrid ontem. Um time quase impossível de se bater. Quando você menos espera, quando o time parece morto, quando tudo se encaminha para dar errado, os caras têm uma concentração, uma resiliência, uma obediência tática, onde eles têm certeza que em algum momento as coisas vão dar certo e elas realmente funcionam. Eu não estou falando que é o caso de ontem, tá? Ontem o Palmeiras até começou desse jeito no primeiro tempo, um jogo meio monótono, uma bola na trave do Veiga e abre o placar no finalzinho do primeiro tempo. 1-0, estava um jogo pegado, eu até estava achando que o Liverpool tinha algumas chances de empatar o jogo, mas aí do nada o Palmeiras vai e passa o carro. Mas eu tô falando do Palmeiras como um todo, nessa Libertadores, que não foi uma Libertadores onde o Palmeiras jogou o primor do seu futebol até agora, mas quase não perdeu pontos, o que é o crucial, o que é isso que ganha campeonato, São essas coisas que ganham o campeonato. E não só nessa Libertadores, eu acho que o Palmeiras deu sinais disso aí nos últimos anos. Só ver, por exemplo, o Brasileirão do ano passado, quando está perdendo de 3-0 para o Botafogo com uma vantagem gigante na tabela. O que você pensa? Acabou, o Botafogo já é campeão, todo mundo pensou isso. Menos os comandados ali do Abel Ferreira, que tinham certeza, falaram, não vamos desistir, não vamos largar o osso, vamos buscar. Viram aquele jogo para 4-3 e no fim do ano todo mundo viu o que aconteceu. Lógico, condicionado também por uma queda completa do time do Botafogo, mas o Palmeiras em momento nenhum desistiu, em momento nenhum abriu mão da mínima chance que tinha de ser campeão e foi recompensado por isso. O Abel consegue fazer isso com seus jogadores, de manter esse foco, essa concentração, essa gana por vitória, que é impressionante, porque se você pega um time que é multicampeão, como foi o Abel no ano logo que ele chegou, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, é muito difícil manter um time nesse patamar por muito tempo. Só vê o Flamengo, por exemplo, em 19, ele faz aquele ano absurdo e depois vem
20 ele até ganha o brasileiro, mas muito condicionado também por um brasileiro que acabou sobrando um pouco na mão do Flamengo, mas assim, com todos os méritos. Mas assim, você vê que o time que era 19 caiu muito de rendimento pro 20. Ah, trocou técnico, trocou tudo. Sim, óbvio que isso influencia. Mas eu acho que, logicamente, existe uma acomodação. É normal, é natural que essas coisas aconteçam. Só vê o Galo, por exemplo, em 21, que ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil, chega em 22 e não consegue repetir nem perto da atuação, e por muito pouco, inclusive, não fica de fora da Libertadores de 23. Então, é muito difícil você manter os caras no mesmo patamar, no mesmo nível de concentração e na mesma ambição sempre. E o Abel Ferreira consegue fazer isso com primor. O Palmeiras não aceita ser segundo lugar, o Palmeiras não aceita ganhar 10 títulos e não brigar para ganhar o 11º. É isso que eu acho fenomenal do Abel Ferreira. Em Libertadores especificamente, é só a gente ver as últimas 3 Libertadores, não vou nem considerar 2020 que o Palmeiras também foi campeão, mas nas últimas 3, o Palmeiras enfrenta o Galo nas 3 Libertadores. O Galo muito possivelmente é o time que realmente brigou com o Palmeiras e Flamengo nesses últimos anos, né, que foram os times que dominaram o futebol brasileiro, e o Galo esteve ali incomodando talvez mais do que outros, óbvio, tiveram times campeões sem ser o Galo, mas eu acho que em termos de elenco, em termos de dificuldade nos jogos, em termos de títulos mesmo, o Galo teve uma temporada mágica com um elenco mágico ali, eu acho que foi o time que mais incomodou. E ainda assim, o Palmeiras, pior do que o Galo em muitos momentos, e melhor em outros também, conseguiu eliminar as 3 vezes, com sofrimento, as 3 vezes jogos dificílimos. Nas 3, o Galo em várias vezes teve as oportunidades para vencer, jogou melhor, mas o Palmeiras com sua resiliência, com foco, foi lá e sempre buscando. Só ver na primeira eliminação do Atlético para o Palmeiras. O Palmeiras vem no Mineirão, o Galo vencendo por 1-0 o jogo, o Palmeiras busca o empate. Na segunda eliminação, o Palmeiras sai perdendo por 2-0 no Mineirão, empata o jogo, e aí no jogo da volta tem um expulso, ainda assim consegue segurar o empate e aí consegue ganhar nos pênaltis. E na outra eliminação o Palmeiras consegue uma vitória no Mineirão fora de casa, o que mostra aí um extremo da resiliência, do foco e da determinação que tem esse time do Palmeiras. Sabe jogar em todas as situações de adversidade. Isso falta para muitos times. O próprio Flamengo, por exemplo, que na minha visão é o melhor elenco da América, é melhor do que o Palmeiras em termos de elenco, em termos de nomes, papel, eu não vejo o Flamengo jogando em todas as situações de adversidade. Eu não vejo o Flamengo buscando os resultados adversos que o Palmeiras buscou, como eu citei, por exemplo, esses do Galo e o do Botafogo no Brasileirão ano passado. Eu vejo o Palmeiras hoje, em Libertadores, se tratando de América do Sul, como talvez a camisa que hoje mais pesa, sem tirar do contexto, sem distorcer o que eu estou falando aqui. Não estou falando que é o maior time da América do Sul. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que se a gente juntar o time que tem, a maneira como joga e a história recente em Libertadores, se eu não me engano, são 8 Libertadores seguidas que o Palmeiras está jogando, contando com essa, eu acho que hoje é o time mais temido na América. Eu acho que é o time, por mais que o Flamengo tenha um elenco melhor, é o time que você fala, peguei o Palmeiras, assim, a chance de dar ruim é gigantesca. Então, era isso que eu queria ressaltar, não tanto sobre essa rodada do Palmeiras, que foi uma goleada, um 5-0, mais uma vez o time do Palmeiras destoando na Libertadores, mas sobre o Palmeiras em Libertadores, era isso que eu queria falar um pouco. Eu acho que hoje o Palmeiras é a cara da Libertadores. Se a gente fala ali, talvez 10 anos atrás, a gente teria outras caras de Libertadores. Talvez seria o São Paulo, seria um time assim, com cara de Libertadores no Brasil, o próprio Internacional. Hoje eu acho que isso muda, lógico, tem outros igual o Flamengo adquiriu essa cara também, o próprio Galo adquiriu essa cara, mas o Palmeiras para mim se tornou a principal face da Libertadores no futebol brasileiro nos dias de hoje. Lógico que isso muda, mas o Abel Ferreira conseguiu fazer isso com muito primor no time do Palmeiras. Passando agora para falar um pouquinho do segundo time, dos 3 que eu quero falar, eu vou falar um pouquinho do Galo. Lógico, não é o líder do Brasileirão, ainda tem coisas ali para conquistar em termos de resultados, a gente não sabe se isso vai dar certo no final, mas assistir o Galo jogar é prazeroso. Eu acho que faz bem para quem gosta de futebol hoje ver o Galo jogar. A gente não sabe se isso vai resultar lá no futuro em alguma coisa de destaque, em algum título grande. É muito possível, até pelo time extremamente forte que o Galo tem. Isso aí não é mérito só do Milito, é mérito
de fato ali dos jogadores também. Você tem Gustavo Scarpa, Hulk, Paulinho, Zaratio, enfim, dá para enumerar. O elenco do Galo é o elenco que bate de frente com o Palmeiras e Flamengo para mim até hoje. Então, é lógico que não é mérito só do Milito. Mas é impressionante a transformação do time e a maneira como joga. Foi mais uma vitória na Libertadores, fora de casa, contra o Rosário Central. É importante ressaltar que sem a torcida do Rosário Central, né, por uma punição, uma situação que aconteceu no jogo entre Rosário e Peñarol. Mas ainda assim, sem a torcida, é um jogo fora de casa, uma viagem para a Argentina, um time chato de jogar, independente se trata, né, de ser fora ou dentro de casa. Rosário Central é um time extremamente chato de se enfrentar. E o Galo consegue mais uma vitória. Não foi tranquila em termos de resultado, foi 1-0, gol no finalzinho, mas se analisar o jogo do Galo, você vê que poderia tranquilamente ter sido 3-0, e eu acho que essa é a tônica desse Galo do Milito. É lógico que o futebol não funciona assim, não é assim que vai ser sempre. Se todo jogo a gente for falar, mas podia ter ganhado, jogou para ganhar e tal, não é assim que funciona. Mas o time do Milito, desde que o Milito chegou, tanto nas vitórias quanto nos empates, né, porque não teve derrota ainda, a gente tem essa tônica do, mesmo empatou, mas se você olhar o jogo com justiça, na maioria deles podia ter sido 3-0 pro Galo, 2-0 pro Galo. Eu acho que tirando ali o Galo e Corinthians, que o Galo empatou e foi até um pouco condicionado por arbitragem, aquele jogo e tudo mais, eu acho que tirando esse jogo e o Fluminense, porque o Fluminense começa abrindo, né, o 2-0 e o Galo tem que correr atrás do placar, eu acho que tirando isso, todos os jogos do Milito até agora, desde que ele chegou no Galo, você poderia tranquilamente analisar e falar, era um jogo para goleada. Tipo, se o Galo tivesse aproveitado as chances que criou, tivesse mantido a intensidade, porque muitas vezes o Galo abre um placar flexível e não consegue manter a intensidade, né? Não consegue, talvez nem pretenda fazer isso, mas a gente poderia falar que é um jogo onde o Galo teria condições de golear. E assim, o Milito já deve ter ali para mais de 10 partidas, e você tirar só 2 e falar isso de todas as outras, é algo realmente impressionante. Então, eu acho que o Galo é destaque por causa disso, porque o Galo é a sensação da Libertadores e do futebol brasileiro hoje. Eu acho que é o time que mais brilha o olho de quem assiste, é o time que quem não, ou quem torce pro Galo, logicamente, mas ou quem não tem muito afeto por nenhum outro time, mas está gostando de ver jogar hoje é o Galo, naturalmente, porque tirando o coração, né, tirando o time que a pessoa torce, falando só de futebol, é o time que hoje desempenha o melhor futebol, não necessariamente o mais efetivo, não necessariamente o melhor time, mas o melhor futebol, o mais gostoso de se ver, e eu acho que esse é o destaque que o Galo merece. A vitória de ontem deixa o Galo em condição tranquila, entre aspas, né? Tem que vencer seus jogos, mas dependendo apenas de si para ser a melhor campanha da Libertadores. A gente sabe o quanto isso é importante. O Galo, a última vez que o Galo foi a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o Galo brigou lá em cima para ser campeão, se eu não me engano foi 2021. Em 2013 o Galo começa, que foi o ano quando o Galo foi campeão, o Galo começa também com 4 vitórias seguidas, emplaca inclusive a quinta, né, vai perder no último jogo da fase de grupos, e foi a melhor campanha da fase de grupos e acaba campeão. Então assim, a gente sabe que definir os jogos em casa é muito importante, ainda mais o Galo agora com seu estádio novo, com a torcida empolgada com o futebol que esse time está jogando. Então o Galo tem esse caminho aí aberto e no momento é um time que desempenha um futebol muito agradável de se ver e está prometendo. Vai ser campeão? Não tem como cravar nada. Tem o Palmeiras, inclusive, aquilo que eu falei, que para mim é o time mais difícil de ser batido, independente do futebol que joga, mas é muito possível que o Galo belisque alguma coisa pelo time que tem, pelo futebol que desempenha. E impressionante a mudança, né? A mudança que acontece, sei lá, em segundos de sair o Filipão. Não estou falando mal dos trabalhos do Filipão, como ele seja um ruim ou um bom técnico, mas eu acho que a saída dele fez muito bem para o Galo. Ele não estava indo bem no Galo, tinha desgaste não só dentro de campo, mas também com a torcida, né? As entrevistas, enfim. Não parecia que estava um clima agradável para ter o Filipão no Galo, e é uma mudança ali da água para o vinho, realmente, se tratando de Galo, se tratando desse time, tirar o Filipão e entrar com o Milito, que no momento vem fazendo um trabalho espetacular, até hoje não perdeu sob o comando do Galo, e vamos ver aonde que esse time pode chegar. E por fim, quero falar um pouquinho do Flamengo, que perdeu para o Palestino, está numa situação extremamente complicada para se classificar
no grupo da Libertadores, e aí é mais um destaque negativo nesse caso, mas eu acho que é interessante de falar um pouco do porquê isso acontece. Primeiramente, falar um pouco de Tite, entrar no mérito do Tite, que eu acho que é o que está todo mundo comentando mais, e eu concordo, né? Obviamente é o principal alvo nesse momento. Não acho que deva ser o único, mas é inevitável que chegue nele, até porque ele vem como um técnico badalado, técnico de 2 Copas do Mundo, chega ao Flamengo para ser realmente a peça que faltava para encaixar o melhor elenco da América e se tornar um time imbatível. A única coisa que eu acho é que falta um pouco de senso na ideia de, não, vamos trazer o Tite pela grandeza do Tite para fazer esse time do Flamengo imbatível, como ele fez com o Corinthians, por exemplo, lá atrás. A diferença é que existe uma mentalidade, uma ideia de jogo, uma coisa que a torcida do Flamengo espera nesse time, que não é esperado, que não é tradição no que era, por exemplo, naquele Corinthians lá atrás. Todo mundo sabe como aquele Corinthians jogava, todo mundo sabe como o Tite faz seus times jogarem, e extremamente vencedor, um técnico extremamente renomado, mas quando a torcida do Flamengo se despede do Jorge Jesus, que fez aquele ano mágico em 2019, e até hoje tem esses remorsos, essas coisas com saudade do Jorge Jesus, daquele time jogando da maneira que jogava, não é por causa do Jorge Jesus em si. O Flamengo ganhou campeonatos depois, o Flamengo conseguiu vitórias depois, mas não é especificamente o Jorge Jesus. É um cara que vai fazer o time jogar como o time do Jorge Jesus jogava. Um Flamengo que tem o melhor elenco da América, muito possivelmente, e que vai amassar os outros, vai jogar para cima e mostrar isso na prática, como a torcida espera, como a torcida quer que esse time faça. E eu não acho que o Tite vai entregar isso, e eu nunca achei que o Tite iria entregar isso. Essa é a questão. Eu acho que com paciência, com calma, se deixar o cara lá e com o time que tem, porque não é nem mérito só dele, outros treinadores também conseguiriam e já conseguiram com esse time, o Tite vai entregar algum resultado. Lógico, é natural. Nenhum treinador com o time do Flamengo vai entregar um resultado completamente ruim. Isso é assim, tem que ser um demérito muito grande no trabalho do cara para isso acontecer. Mas agora, a performance do time que a torcida do Flamengo espera, eu acho muito difícil que o Tite entregue. E sempre achei, porque não é o perfil do Tite, não é o jogo do Tite. E eu até imaginava que isso pudesse acontecer. Eu achava que sair da seleção e assumir um time antes daquele um ano prometido pelo próprio Tite, e esse time ser o Flamengo, poderia ser um tiro no pé do Tite, porque o Tite tem uma moral, né, e tinha ainda mais muito alta quando sai da seleção, e assumir o Flamengo é uma entre aspas, furada nesse sentido, porque é um time muito bom, mas que tem expectativas extremamente altas, não só em conquistas, mas em performance dentro de campo, e é um estilo de jogo que a torcida espera, que é diferente do que o Tite historicamente entrega, e o Tite já percebeu isso, ele já falou isso em suas entrevistas, já falou que já entendeu que no Flamengo ele vai ter que ser diferente, vai ter que mostrar outra coisa, e vamos aguardar para ver o que ele consegue, porque ele é capaz e o time do Flamengo é capaz. Então eu não acho que é terra perdida, tudo deu errado. O Flamengo ainda tem 2 jogos que tem total condição de se classificar, mas de fato, se for eliminado na fase de grupos da Libertadores, é um vexame pelo elenco que o Flamengo possui, e fora o futebol que apresenta, que é realmente muito abaixo da média, e não só o futebol, né? Porque às vezes se apresenta o futebol muito abaixo e acaba vencendo. O Flamengo nem as vitórias no geral está conseguindo mais. Realmente o clima, o astral baixou muito lá no time do Flamengo. Além do Tite, eu quero comentar um pouco também sobre os jogadores, porque não dá para jogar só em cima do treinador. O Flamengo tem um time recheado de estrelas, mas caras que precisam de mostrar mais bola. Longe de mim falar que esses caras são ruins aqui. Muito pelo contrário, são craques de bola. Mas o Pedro, por exemplo, que é um matador, um centroavante artilheiro nato, precisa de entregar mais. Ele não vem quase encostando na bola, quase criando jogadas, quase participando nos últimos jogos. Inclusive, a minha opinião, no último jogo contra o Palestino, teve um lance que ele claramente atrapalha, na verdade. Ele tem a bola para dar o passe para o De La Cruz e acaba não tocando e estraga uma chance de empate do Flamengo. O próprio De La Cruz, que eu comentei no último lance, vem como... No último lance, na minha última fala, vem como uma grande estrela, como um cara que vem para ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. E ainda pode ser, o De La Cruz tem essa bola. Mas às vezes se cria uma expectativa em cima dos caras e eles não entregam de cara, e
e fica nisso, fica na situação chata que está agora. O De La Cruz tem mais bola para mostrar, é lógico, mas eu não acho que ele tem futebol para ser o cara que a mídia pintou, entendeu? Se você acompanhar o que era o De La Cruz no River Plate, você vê que é diferente da imagem que criaram do De La Cruz quando ele veio para o Flamengo. É um excelente jogador, só que existem diferenças do futebol argentino para o futebol brasileiro. É só ver o Nath Fernandes, por exemplo, quando ele sai do River Plate para vir jogar no Galo, se criou uma imagem de um Nath Fernandes completamente diferente do que era o Nath Fernandes do River Plate. Se criou uma imagem do cara que ia dar assistência ou gol todo jogo, participar sempre de gol. E ele era um cara completamente diferente, era um cara de intensidade, um cara que jogava circulando o campo, era muito importante para o time do Galo, foi, a gente viu, a torcida reconhece isso, mas foi um choque de realidade do Nath Fernandes que se criou na mídia e do Nath Fernandes que se esperava. Fora a diferença, né, do calendário de jogos, o futebol argentino se joga muito menos jogos do que se joga aqui no Brasil, e tudo isso pesa quando esses caras vêm para cá. Fora o nível de enfrentamento, que lá na Argentina é inferior aqui no Brasil. Então tudo isso vai pesando, só que esses caras que se destacam muito lá na Argentina chegam aqui com um status de chegou o melhor jogador do país, chegou um gênio. E não necessariamente é isso. A gente tem que entender que são futebol, né? O futebol argentino e o futebol brasileiro são dois esportes muito diferentes, são dois, apesar de ser o mesmo esporte, né? São duas situações muito diferentes. E além disso, esses caras não são sempre o que a gente imagina deles. Eles têm seu estilo de jogo, só que no geral a gente não acompanha. No geral, o brasileiro, o próprio brasileiro que traz a informação, não acompanha esses caras jogar. E aí traz informações que não necessariamente, né, nem sempre, são verídicas do jogo desses caras, de como esses caras atuam em campo. E aí, obviamente, causa uma decepção, como vem sendo aí, como vem acontecendo com o Nico de la Cruz, que é muito bom jogador, tem bola, né, para dar a volta por cima. O mau momento ali do time do Flamengo, obviamente, condiciona o mau momento do Nico de la Cruz, mas eu acho que tudo isso pode virar, inclusive o Tite pode virar, mas ele tem que entender, e ao que parece já entendeu, que não é do jeito que ele fez ao longo de sua carreira inteira. No mais é isso, quero saber a opinião de vocês. Vocês discordam de mim aí em alguma coisa que eu falei? Se concordam, deixem aí nos comentários para eu ver. Eu realmente vou estar sempre lendo tudo aí, vou estar respondendo, porque a ideia do vídeo é essa, é ter esse debate, ter esse diálogo com vocês, porque o que eu gosto de fazer nesse canal é isso, a essência, que eu acho que foi um dos motivos, dentre os vários motivos que eu parei da última vez, foi esse, que eu estava tentando trazer conteúdo atrás de conteúdo e estava ficando uma coisa meio fora da essência, que é o que eu gosto de trazer aqui, que é falar de futebol, ligar a câmera, pá, começa a conversar, começa a falar como se fosse um debate, começa a analisar, passar a minha visão, e agora eu quero saber também a visão de vocês, beleza? Um abraço para todos, uma boa sexta-feira, valeu!